Eu nem sei que título que eu vou usar nesse vídeo, mas vai ser alguma coisa para chamar a sua atenção e fazer você clicar. Então, vim assistir. É indiferente, porque o que eu vou te mostrar aqui tá bem acima do que qualquer outro vídeo desses assuntos que você pode encontrar aí no YouTube. Para fazer um resumo, o que eu vou te ensinar hoje é uma estratégia bastante específica, de fato até avançada, para você criar um sistema de vendas na internet, sendo vender como afiliado, o seu próprio produto, PLR, pode ser se você for uma autoridade que você aparece na internet, se você não quiser aparecer, também funciona. De fato, eu vou te ensinar uma estratégia, um sistema bem completo para você executar isso daí. Pode começar agora mesmo. Primeiro, um contexto rápido, né? Claro que se você clicou nesse vídeo, você tem uma visão geral já dos assuntos que eu falo aqui, mas basicamente eu falo de como ser um afiliado, como criar o seu próprio produto digital, né? Um e-book, um curso, sem aparecer, às vezes como autoridade também. Entretanto, hoje nós vamos entender que sim, existem muitas estratégias que eu mesmo ensino aqui que fazem você obter resultados de uma maneira mais fácil, mais simples, mais rápida, né? Com alguns hacks, alguns caminhos aí a gente consegue fazer. Porém, nunca vai existir qualquer estratégia que vai superar o profissional, ou seja, trabalhe de forma correta, de forma profissional. Quando a gente fala de uma estratégia mais profissional, existe um pouquinho mais de trabalho, mas com as ferramentas que nós temos hoje, é bem tranquilo de fazer. Falamos muito em mostrar o nosso produto, novamente, seja ele um produto afiliado ou seu próprio produto, mostrar para as pessoas aonde elas estão. E as pessoas, elas estão em alguns lugares específicos na internet. Por exemplo, YouTube, Instagram, pesquisando no Google, em alguns aplicativos, lendo notícias no Facebook, alguns, e TikTok, em outras redes sociais. Um desses locais é o Instagram. Ele é de longe o principal hoje, a principal rede social onde as pessoas estão. Diria que atualmente um bilhão de pessoas se conectam ao Instagram aí. Só por dia, acho que se eu não me engano, são 95 milhões de posts que são publicados. É bastante coisa. E para você se destacar em meio a essa multidão, você precisa ter uma estratégia bem elaborada. Olhando aqui pro Instagram, e eu vou abrir aqui o meu próprio perfil, numa conta que eu uso para fazer aula aqui e tal, como que o Instagram funciona? Ele funciona porque ele mostra conteúdos ou o que for para um montão de gente, ou seja, todo mundo tá aqui, o seu cliente também tá aqui. E basicamente, no Instagram, assim como qualquer outra rede social, nós falamos de criação de conteúdo. Criar conteúdo não é uma tarefa tão simples para a maioria das pessoas, principalmente para quem está começando, porque muitas vezes se imagina que o conteúdo é algo muito mirabolante, muito tem que ser um especialista e tal. Não é bem assim. A criação de conteúdo, esse termo criação de conteúdo, esses influenciadores que a gente vê aí, que a gente vê não, porque eu não vejo, né? Mas você vê aí alguém fazendo uma maquiagem, sei lá, ou tirando uma foto de uma viagem, isso é considerado um conteúdo, tá? Não só conteúdo educativo como é os que eu faço aqui. Essa estratégia que eu vou te mostrar hoje vai simplificar tudo isso para você e vai fazer com que as pessoas aqui do Instagram entrem em um funil de vendas para comprar o seu produto. Sobre comprar o seu produto, nós não vamos ter um produto específico agora, pode ser afiliado, pode ser o seu próprio produto, como eu disse. Nós vamos focar na estratégia. E para focar nessa estratégia, nós vamos utilizar o ChatGPT, que é a nossa inteligência artificial que nós usamos aqui, a principal que eu utilizo para ensinar vocês aqui, mas como a gente sabe, temos bastante novidades aí no mundo de inteligência artificial, então você pode usar qualquer uma das outras que apareceram por aí, né? O DeepSeek, Gemini, Claude, que você quiser utilizar. Eu utilizo praticamente todas, mas o ChatGPT, como é o mais comum do pessoal, é o que eu sempre mostro. Para o seu conteúdo, veja bem, a gente não vai falar aqui de criação de conteúdo, não vou te ensinar a criar um post lá no Canva, não é esse o ponto aqui, mas sim a estratégia, um funil de vendas que vai funcionar com a criação de conteúdo. E para criar conteúdo, eu citei antes que o Instagram tem uns 95 milhões de posts por dia. Se esse número estiver errado, não dá bola, mas é um número bem alto, tá? Mas se eu não me engano, é isso que eu li há algum tempinho atrás aí. Para o seu conteúdo se destacar e ter resultados, ele tem que ter um algo a mais. Esse algo a mais nós chamamos de gancho. Ou seja, que é aquela parte inicial que faz o conteúdo ser percebido pelas pessoas e gerar interesse. Isso é a etapa 1. O que é o gancho? É a chamada, é aquilo que a pessoa vê quando olha para o seu conteúdo passando na tela. Não sei cadê o meu celular, mas enfim, quando você está lá no Instagram rolando, seja Reels, seja o que for, o primeiro segundo que você vê ali é o que vai dizer se você vai assistir ou não. Muitas vezes, é claro, se você segue um influenciador, uma pessoa do Instagram que você gosta, também você olha por conta daquilo, mas aí já seria um trabalho de posicionamento de autoridade, que é um outro assunto, né? Vamos lá, vamos vir aqui para o ChatGPT e vindo aqui em cima, depois eu vou fornecer para você esses prompts aqui embaixo do vídeo. Então se liga, vem embaixo do vídeo e digita assim, até o fim. Escreve até o fim aqui no comentário, porque aí magicamente vai liberar os links de graça para você aqui e você vai poder baixar esses conteúdos que eu vou usar aqui no vídeo de graça, ok?
ok? Então digita aí até o fim para eu saber que você ficou até o fim. A gente não chegou no fim ainda, mas eu sei que você vai ficar, né? Então beleza, até o fim. E aí você vai poder baixar esses conteúdos de graça aqui embaixo do vídeo, né? Magicamente eles vão aparecer ali. Show. Esse aqui é um prompt, não vou explicar ele, porque depois eu vou fornecer para você, mas basicamente não precisa mudar nada aqui, ele é um prompt bem estratégico, e aqui apenas você vai colocar o seu nicho. Aqui eu digitei um pouco mais, eu falei um pouco mais sobre o que é o meu nicho. Ele vai gerar um sweep file, ou seja, que é um arquivo de consulta, né? A tradução não é essa, mas podemos usar assim, de ganchos, frases que eu vou utilizar no conteúdo que vão chamar a atenção das pessoas. Esse aqui é o primeiro passo, né, pessoal? E, bom, ele criou modelos, olha, ele vai criar, acho que se eu não me engano, são 10 modelos, com o modelo, a fórmula e também o exemplo. Um exemplo conforme o meu nicho que eu forneci aqui em cima para ele. Se eu quiser criar conteúdo falando só sobre ser um afiliado, eu iria escrever aqui ó, em nicho, falo sobre afiliado. Se eu quero criar conteúdo só sobre afiliado com Pinterest, eu vou escrever ali, falo sobre afiliado com Pinterest. Não que o seu nicho seja esse, mas se você quer que ele te dê ideias de um tipo específico de conteúdo, você coloca bem aquilo que você quer falar, qual que é o assunto específico. Se não, você coloca assim de forma abrangente, que nem eu fiz aqui, ele vai te dar ideias bem aleatórias de todos esses assuntos ali. Ok, me deu as ideias, a gente não vai ler, mas todas elas são ideias muito boas. Ó. Pare de tentar vender com perfil fake no Insta e use isso para fazer a primeira venda ainda hoje, mesmo que você não saiba nada de marketing. Então, veja que são chamadas que, nesse caso aqui, faz todo sentido para o meu público, meu nicho. Se você tiver no nicho de emagrecimento, o que for, os ganchos aqui vão ser feitos de acordo conforme o seu nicho, né? Ele também gera umas variações desse mesmo gancho aqui, além do modelo que você pode adaptar se você quiser. Esse é o primeiro passo. Só aqui já estaria ótimo, porque com esses ganchos, você poderia criar qualquer tipo de conteúdo aqui no Instagram e seguir para o próximo passo, que é construir o funil de vendas. Porque o objetivo desses ganchos é chamar a atenção e prender a atenção. Poderíamos criar um Reels, um carrossel, qualquer coisa a partir disso. É isso que você tem que ter para criar conteúdo. Ótimos ganchos. Não tem uma outra coisa que faça o seu conteúdo ter sucesso de imediato se não for uma ótima chamada inicial. O conteúdo que vai sair desse gancho para frente faz todo sentido, claro, em gerar resultados ou não para você. A gente vai ver isso agora, mas o sucesso inicial dele chamar ou não a atenção tá aqui, nesse gancho, nesse primeiro segundo, primeira tela que o usuário vai ver no Instagram. Em seguida, o que eu fiz? Eu forneci um outro prompt que você vai fazer o quê? Você vai preencher aqui, ó, meu gancho principal é... Aí eu coloquei ali um dos ganchos. O que é isso aqui? Eu escolhi uma das ideias que ele forneceu aqui em cima e aí eu coloquei aqui nesse segundo prompt. Já é só isso que eu tenho que preencher, mais nada, tá? O que ele vai fazer agora? Ele vai gerar para mim, acho que são 5 ou algumas ideias de imãs digitais. O que é isso? É um conteúdo brinde, um conteúdo que eu vou dar para as pessoas, uma coisa a mais. Por exemplo, você vai criar um Reels ou um carrossel ou o que for, tá? Não se preocupe com isso agora. O que esse conteúdo vai fazer? Ele vai chamar a atenção da pessoa, do público, e vai oferecer uma coisa a mais. Esse oferecer uma coisa a mais é para colocar a pessoa num funil de vendas. Show? Então, esse segundo prompt pega o gancho que eu escolhi lá em cima e me dá ideias do que pode ser esse imã digital, esse conteúdo a mais. Vai ser um PDF, um arquivo de texto normal para ser mais fácil. Quer fazer um vídeo, uma coisa? Pode, mas normalmente é um arquivo de texto que vai ser mais fácil de você produzir. Ele vai dar as ideias e aí você vai escolher uma das ideias, aquela que você gostou mais. Ele gerou 5 ideias para mim aqui. Show. Escolhe uma e só isso, só escolhe a ideia por enquanto. Aí nós vamos para o terceiro prompt, que é o quê? Esse terceiro prompt aqui, ele é o mais avançado deles, porque ele vai gerar toda a estratégia de conteúdo para nós. Ele vai fazer aqui, ó, o meu você tem que preencher então aqui nesse prompt, né? O gancho que você escolheu antes, o mesmo que você usou aqui em cima, e qual que é o imã de leads que você escolheu daquela lista que ele forneceu. Você vai colocar só o nome. A gente não tem esse imã de leads ainda, tá? Você só escolheu aqui ele. E o resto não precisa... e aqui também, ó, a palavra-chave que pedirei para as pessoas comentarem eu botei ali 7 dias, porque tem a ver com o gancho aqui, mas você escolhe a palavra que você quiser. Você vai preencher esses dados aqui só isso, tudo vem aqui de cima. E feito isso, o resto não precisa mudar. De fato, o que ele vai fazer agora? Ele vai bolar
toda a estratégia de conteúdo que você precisa para colocar essa estratégia aqui toda em prática. Cada ciclo, que são 5 conteúdos, se eu não me engano, é por dia. Então são 6 conteúdos. Você vai publicar 4 reels, um carrossel e um story. Alex, mas é muita coisa. Bom, os reels são os vídeos, né? Esses são os mais fáceis de criar. Eu já vou te ensinar. E por que tem 4 aqui? Porque depende de como você trabalha no Instagram, não precisa publicar os 4. Eu coloquei esses 4 para te dar opções de você escolher um tipo ou outro. Mas quanto mais você publicar, melhor. E sim, eu falei por dia, porque quanto mais posts você fizer da forma correta, que é essa forma aqui, vai ter muito mais chance de ter resultado. Então, vamos olhar novamente, só um pequeno detalhe. 4 reels é bom se você fizer todos, mas se você não fizer todos, justamente já botei a mais aqui, que é para você poder escolher. O reels número 1, ele é aquele reels de texto na tela com uma música de fundo, só isso. É aquele reels mais comum que você deve ver aos montes por aí. Eu não sei se... Bom, é que o vacilão do nosso editor não tá hoje, então eu não vou ficar catando coisa para depois ter que estar cortando. Deixa eu ver aqui. Aí, basicamente é isso aqui, ó. Entender como o processo funciona e tal. Ah, não, mas aparece eu ali. Esse tipo de reels... Bom, você deve saber qual que é, né? É esse tipo de reels que tem só uma frase oferecendo alguma coisa na tela, uma musiquinha de fundo, e aí você tem que digitar um comentário para pegar aquilo que a pessoa ofereceu ali. É bem isso que esse reels 1 faz. Ele, ó... Texto na tela, até tipo aqui de palavras, e aqui está o texto que você vai digitar na tela. E aí ele até sugere qual música que você usa de fundo. Também entrega para você a descrição do Reels para você colocar lá e também algumas hashtags. Felizmente, esse tipo de Reels aqui, ele não precisa você aparecer, não precisa fazer nada. É realmente só colocar isso aqui em cima de uma imagem e salvar como vídeo, pode ser no Canva, pode ser no próprio Reels direto lá. Esse é o Reels número 1. O Reels número 2, ele vai fazer a mesma coisa e ele também é um Reels que não precisa aparecer. Ele é um Reels só de texto. É o texto na tela, uma música de fundo e isso aqui. Qual a diferença dele? Ele faz um gancho, que é uma variação daquele gancho inicial, ele entrega um conteúdo prático, rápido, papum, assim, para a pessoa ficar um pouco ali no seu conteúdo e depois faz novamente a chamada visual. Aqui ele dá algumas instruções de aparência desse Reels, caso você queira, mas não é tão obrigatório. E depois novamente faz uma descrição e também tudo mais que você precisa. O terceiro já é um tipo de Reels que... Caso você apareça ali, caso você entenda um pouquinho mais de produção de vídeo, que é ele gerou aqui um roteiro, é todo Reels curtinho, né? Esse aqui é um dos objetivos, que é para fazer com que ele viralize mais fácil. E você pode gravar isso daqui, pode fazer como você achar melhor. Esse terceiro tipo de Reels aqui, ele é o Reels que você normalmente aparece ali falando. Por isso, novamente, que eu falei, são 4 Reels, então você escolhe, de repente, eu não apareço no Instagram. Aí esse aqui você não faz, né? É isso que eu tô me referindo. O quarto Reels é um tipo de Reels que normalmente ele vai te dar, o próprio prompt aqui que a gente usou antes, ele vai sugerir um tipo de Reels, um tipo de vídeo, ele vai dar aqui as instruções conforme o que você colocou lá no seu nicho. Então veja, ele vai perceber se você aparece ou não, qual que é o tipo de estratégia que você usa lá pelo nicho que você descreveu. E ele vai sugerir uma ideia de Reels aqui. Pode ser um Reels que vai ser com você gravando, pode ser um Reels que vai ser sem aparecer, pode ser um tipo de Reels daquele que só texto na tela. O Reels número 4, ou seja, ele vai sugerir um tipo de Reels aleatório. Novamente, por isso que são 4 Reels ali, e aí ele vai sugerir qual que é o melhor para você utilizar. Tem 4 porque caso você não goste de alguns, você não faça o tipo que ele sugeria aqui, é só você não utilizar algum deles. E, novamente, ele cria todo o que você precisa. Depois, eu solicitei para ele criar, nesses conteúdos, um carrossel. Por que um carrossel? O carrossel ele é um tipo de conteúdo que você também não aparece, é só texto, então ele é muito simples de fazer. Ele criou aqui, nesse caso, um carrossel com 7 slides. Lembrando que qualquer coisa que você queira mudar, é só você vir aqui, mas eu quero um carrossel com 10 slides. Mas eu quero, ao invés de 4 reels, faz 4 carrosséis. Ele vai transformar aquele conteúdo dos reels em carrosséis, bem tranquilo, tá? Enfim, carrossel ele fez também, com todo o conteúdo, é só você colocar lá, te dá aqui as instruções, descrição e tudo mais. E os stories também. Os stories, eles são stories de imagem bem simples que ele cria. É 2 stories. Cada dia vão ser 2 stories. Então o stories número 1 vai fazer um texto prometendo alguma coisa e uma chamada para ação, para a pessoa comentar ali. E o segundo stories é a mesma coisa, só que é um reforço. Show? Isso aqui tudo é o conteúdo. É o conteúdo que ele vai criar para nós publicar no dia. Perceba que pode parecer bastante trabalho? Pode, porque são várias peças de conteúdo. Novamente, eu intensifiquei mais na parte dos reels. Por quê? Porque ele é o que mais viraliza e normalmente eu acho o mais fácil de fazer. Mas você pode agora, assim que ele terminar aqui, você escrever aqui, olha, mas eu quero ao invés de 4 reels, faz 4 carrosséis. Você pode fazer essa mudança aí, tá bom? Beleza. Todos os conteúdos você vai conseguir fazer
pelo Canva, com o seu próprio celular, pelo próprio Instagram, tem muita opção lá. O Instagram tem até a gente de inteligência artificial agora que ajuda a fazer as coisas por lá. Então, criar esses conteúdos é muito fácil. Você vai, por exemplo, você vai no Canva e coloca lá carrossel, Reels, ele praticamente faz para você. É só você colar os textos que o ChatGPT gerou aqui para você. Agora, nós temos que fazer o quê? Aquele imã digital, que é nosso presente para as pessoas, porque todos os conteúdos, e esse é um detalhe, ó, todos os conteúdos, eles estão em volta daquele gancho inicial. É o tópico do dia, digamos assim, né? É aquele gancho inicial. Todos eles pedem para ser digitado um comentário que vai ajudar o seu Instagram a crescer e esquentar ali em relação a engajamento com a audiência, né? Comentar, nesse caso, eu escolhi a palavra 7 dias. Quando isso acontecer, por que a pessoa comentou? Porque ela quer aquele presente que você ofereceu, que é aquele imã digital que a gente escolheu lá no segundo prompt, né? Agora, eu forneci aqui o próximo prompt, é o quarto, já se eu não me engano, colocando ali qual que é o meu gancho e qual que é o imã de leads, né? Que eu escolhi, aquele mesmo que eu escolhi antes, e eu quero ele como um guia em PDF. E aí o resto não precisa mudar aqui nada. Ele criou para mim todo o conteúdo. É sim um conteúdo simples, mais prático, mais direto ao ponto, tudo mais, até fez um monte de coisa aqui. O que você faz com esse texto aqui todo? Se eu viesse aqui, eu não fiz, tá? Mas antes de gravar essa aula eu fiz um teste para ver e dá certo. E coloca ali, gera um PDF com esse conteúdo. Ele vai gerar. O próprio ChatGPT faz para você e cria um link para você fazer o download ali. Mas o que é mais fácil? Copia isso daqui, esse conteúdo, vai lá no Canva, escolhe lá PDF, e-book e tal, e cola num arquivo bonitinho e pronto, e você tem um PDF com esse guia aqui prontinho, não precisa fazer nada. Nesse guia aqui, você coloca também os seus links, seja de afiliado, do seu produto, do que for, que é mais uma ponte para vender. E aí, isso daqui vai acontecer quando? Quando a pessoa digitar a palavra lá no comentário, automaticamente ou manualmente, você vai enviar isso aqui para a pessoa lá pelo direct, ela vai baixar isso aqui e tal, e depois continua a conversa no direct. Essa conversa está aqui, ó, é o próximo prompt que eu usei. E aí tem uma sequência entre 14 a 18 mensagens, que é a média ideal de conversa de vendas, que ele começa entregando, né, o imã de leads e depois começa uma conversa, são tudo mensagens, ó, tá vendo? Mensagens curtas, para vender o produto. Nesse caso eu usei de exemplo aqui um curso de afiliados com o Pinterest. Aleatório, nada demais aqui, só para criar essa sequência aqui. O que acontece com essa sequência aqui? Nós temos claro, ManyChat. Você pode criar uma conta gratuita, ele tem a versão paga gratuita, mas com a conta gratuita você já consegue fazer. O ManyChat, você cria uma conta, ele vai pedir acesso ao seu Instagram, você libera, e você programa o ManyChat para que quando as pessoas digitarem a palavra, nesse exemplo aqui, 7 dias, jogue essas mensagens para as pessoas. Isso é ótimo, tá? Mas, pô, Alex, isso é meio difícil, eu não sei fazer. Tem vídeo aqui no canal que eu ensino, ou dentro do Fórmula Negócio Online, eu também ensino. O link tá aqui embaixo. Mas você pode fazer manual. Se você estiver começando, a pessoa comentou, você vai lá e responde, envia ali o e-book e tal, e começa com as mensagens que ele gerou para você aqui. Manual dá, vai demorar um pouquinho mais, mas é totalmente possível, né? Tem outras ferramentas que não tem automação, que o pessoal faz manualmente, né? Twitter e tal, o TikTok agora que começou a aparecer umas automações lá, então é tranquilo. Qual que é a grande questão aqui desse vídeo? A criação de conteúdo é o ponto central do marketing digital hoje. A criação de conteúdo, ela tem que estar alinhada com qualquer outra estratégia que você for trabalhar. Posicionamento, tráfego pago, não interessa a outra estratégia que você for trabalhar. A criação de conteúdo é um pilar essencial do marketing digital. Por que isso não é ruim? Porque hoje a gente tem ferramentas que facilitam demais. Veja, eu te mostrei criar 6 conteúdos aqui por dia para fazer isso daqui funcionar. Você precisa fazer todos? Não, mas era bom se fizesse. Só que isso não é nem de longe impossível o que seria antes. Porque agora, com 5 segundos, o ChatGPT gera para mim aqui. E eu só clico e copio e tá pronto. Pô, isso aqui, gente, a hora que você vai no banheiro de manhã lá, para dar aquela relaxada, você aplica isso daqui com o seu celular, no tempo que você tá no banheiro. Não tem zero dificuldade. A gente demorou aqui 20 minutos porque eu tô explicando, mas veja a facilidade que isso tem. E aí, todos os dias você publica essa quantidade de conteúdo, todos os dias vai dar bom? Não. Só que o que acontece? Os Reels e aquele carrossel, eles, com a quantidade que você for publicando ao longo dos dias, uma porcentagem daquilo ali vai viralizar, vai se espalhar. Ao longo de um mês, você vai ter quantos conteúdos por aí? Alguns deles vão dar bom. E aí, as vendas começam a acontecer o tempo todo. Esse é o processo. É só fazer isso daqui sem parar. Simples assim. Isso daqui é um roteiro, é uma estratégia.
Se você quer muito mais estratégias similares a essas, umas bem mais simples, outras bem mais avançadas, eu vou deixar o link do Fórmula Negócio Online aqui embaixo, versão 5.0 atualizada. Eu trabalhei bastante esse tipo de estratégia aqui lá dentro porque de fato é o que funciona. Outro detalhe, se você digitar aqui no comentário até o fim, eu vou liberar para você o link desses comandos que eu usei aqui hoje nessa aula para você pegar de graça. E claro, se você quiser muito mais comandos similares a esses e até robôs que fazem isso daqui automaticamente, sem ser usando os comandos, entra por Fórmula Negócio Online que lá você vai ter acesso a tudo isso daí. Muito obrigado, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau.